Agradecemos desde já ao nosso palestrante, professor Avelino Francisco Zorzo, por sua presença e participação. O encontro de hoje abordará o tema Inovação transformando a sociedade. Nas mesas encontram-se as fichas para perguntas que deverão ser entregues para a nossa equipe de apoio. Nós não contaremos neste Mesas TI com a mediação de perguntas e respostas com o público. Convidamos para a sua saudação na abertura do nosso evento o presidente do CEPROGS, Diogo Rosário. Bom dia, pessoal. Em nome do CEPROGS, então, gostaria de dar as boas-vindas a todos aí para o primeiro Mesas TI do ano. Também, em nome do CEPROGS, aproveitar a oportunidade e parabenizar o grupo de CIOs do Rio Grande do Sul pelos 15 anos de existência, contribuindo com o desenvolvimento do setor de tecnologia e informação do Rio Grande do Sul. Diante das conquistas e dos resultados alcançados em 2016, tenho certeza que estão todos preparados para um ano sem muitas mudanças de crescimento econômico em nosso país, em virtude desta infindável crise política e em meio a novos nomes nas listas de operações como a tão falada Lava Jato. Mas, paralelo a isso, o ano promete a consolidação de muitas novidades tecnológicas que continuarão invadindo o nosso dia a dia. O CEPROGS continua bastante atento em todas as frentes onde possa apoiar a inovação e o desenvolvimento do setor da economia digital. Há um alinhamento entre as entidades de TI locais, representadas pelo SET, em aproximar as empresas privadas das demandas da nossa cidade, e assim podermos ajudar na informatização dos serviços prestados pelo Estado para a sociedade, para nós. Além disso, temos todas aquelas pautas legislativas que creio já ser de conhecimento de vocês. Primeiro, a contratação de serviços terceirizados, que teve sua aprovação nesta última quarta-feira. Se não houver nenhum lobby político no caminho e o presidente Temer sancionar, estaremos diante de um momento histórico para nosso país. É preciso continuar trabalhando para que, surpreendentemente, não surja um Frankenstein legislativo que ofusque os resultados desta conquista. Eis aí uma grande oportunidade para as empresas e para os funcionários em nosso país. Segundo assunto, a reforma trabalhista que está sendo articulada pela FENAINFO, pelo nosso diretor financeiro e presidente da FENAINFO, Edgar Serrano, e outras entidades nacionais, contando com a participação e com o apoio incondicional do CEPROGS. E, por fim, nosso incessante trabalho na tentativa de impedir o aumento de impostos, embora já houve aí o anúncio essa semana de que haverá aumento de impostos, mas a gente continuar bastante envolvido para que isso não aconteça em nosso país. Voltando para os nossos pagos, como se diz, gostaria de compartilhar com vocês a experiência que tivemos alguns dias atrás, quando estivemos em Austin acompanhando o festival South by Southwest, ou somente SXSW. Um evento bastante eclético que promove a interação de mídias, novas experiências, muita tecnologia, cinema, música, arte e quase tudo quanto é tipo de pessoas e anseios. Um formato de evento bastante eletrizante, onde o conhecimento e a colaboração rompem as paredes das grandes salas de hotéis e vão para as ruas, para as casas posicionadas nas redondezas, para os bares, para os parques e para as calçadas. A cidade respira o evento e o bairro vive-o intensamente. Há muitas coisas do SXSW para se falar, mas não vou me alongar aqui agora, porque devido ao tempo que temos, o pouco tempo que temos, e para preservar as informações que virão na próxima edição da revista Mercado TI, a qual trará uma matéria bastante completa sobre este evento, que será imperdível, mais um ponto imperdível aí para vocês. Bom, disse que voltaria para os nossos pagos, mas fui para Austin. Mas explico. Por alguns dias, lá no evento, projetamos algumas ideias para serem sugeridas já para o FIC, Fórum de Interatividade e Comunicação, que acontece em outubro aqui em Porto Alegre. Outro evento imperdível, criado e organizado pela BRAD e que este ano terá a coorganização do CEPROGS. Quem sabe daqui a alguns anos, ou um ano, ou quem sabe até este ano ainda, possamos também romper as paredes de um belo anfiteatro para levar o evento para as ruas de Porto Alegre. Assim como vivemos o nosso dia a dia, vendo a rápida evolução da tecnologia em nossas vidas,
Não há evento que não se fale em robótica, internet das coisas, inteligência artificial, chatbot, a constante invasão da tecnologia que dizem estar aí ameaçando vários postos de trabalho e por aí vai. Por outro lado, a consolidação da tecnologia como nossa aliada, para nos ajudar, nos tornar mais produtivos, desenvolver novos perfis e novas pessoas e principalmente para salvar vidas. E é o que veremos hoje na palestra do nosso convidado, palestrante Avelino Francisco Zorzo, no que aproveito para dar-lhes as boas-vindas. Por ora, aproveitem um almoço, desfrutem dessa palestra, desejamos a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Diogo Rossato. E nós convidamos agora, de imediato, para fazer uso da palavra, o empresário César Paz, curador do FIC 2017. Bom, pessoal, bom dia. Eu estou aqui, mais do que um prazer, é uma honra aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o FIC 2017, a convite do CEPRORGS. Para quem não me conhece, meu nome é César Paz, eu fui fundador e presidente por 2 gestões da ABRAD RS e também da ABRAD Nacional, Associação Brasileira de Agentes Digitais, e sou empresário do ramo da comunicação digital e também hoje professor e acadêmico aí. Então, o que eu queria passar para vocês aqui é, rapidamente, um movimento que é muito importante do ponto de vista do que vem fazendo o CEPRORGS. O CEPRORGS é uma entidade que vocês convivem e que vem se abrindo de uma forma muito objetiva para o mercado. E isso acaba fazendo com que o CEPRORGS se aproxime de outras entidades, como é o caso da Associação Brasileira de Agentes Digitais. E nada melhor do que transformar essa aproximação numa propriedade, num grande evento. E não é um evento qualquer, é um evento que talvez seja o maior evento da indústria criativa no país. O FIC 2017, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro, acima de qualquer outra coisa, tem que ser, nesse evento que está acontecendo hoje aqui para vocês, um save the date. Pega aí o dia 5 e 6 de outubro na agenda e reserva para estar aqui em Porto Alegre, no Barra Shopping, no Centro de Convenções do Barra Shopping, vivendo durante 2 dias essa experiência da indústria criativa ou dessa indústria que vem se construindo e não existe indústria criativa sem tecnologia. E, de alguma forma, vocês fazem parte desse processo todo e podem ser protagonistas desse novo mundo que a gente está vivendo, um mundo de transformação e um mundo que, efetivamente, é pautado pela indústria criativa. O FIC 2017, como todos os anos, ele tem uma temática. E eu sou o curador desse evento, e aí eu tenho a responsabilidade de passar um pouquinho qual é a ideia desse grande evento da indústria criativa, realizado pela ABRAD RS e pelo CEPRORGS, o que ele propõe, na verdade, nesse tema, nesse debate, nessa discussão com a sociedade de uma forma geral. O ano passado, nós fizemos o FIC 2017 falando sobre a revolução do conteúdo, e tudo que vem acontecendo do ponto de vista da transformação na produção, na gestão e no acesso à informação e ao conteúdo de uma forma geral. Esse ano, a temática do evento vai ser a visão da experiência. Nós estamos chamando o evento e a temática do The Economy Experience, a experiência, a economia da experiência, The Experience Economy. Por que isso? Por quê? Existe uma visão e uma tese de que depois da economia industrial, da economia de serviços, a gente caminha para uma economia da experiência, onde a experiência acaba pautando tudo. E aí existem várias perspectivas que a gente pode olhar esse lado da experiência. E, certamente, um dos lados e uma das perspectivas que a gente necessariamente precisa olhar é do ponto de vista da tecnologia. Como é que a tecnologia tem introduzido experiências diferentes nas pessoas, nas relações com as interfaces do mundo? Há 10 anos atrás, a gente não tinha
uma interface touch, né? Isso foi acontecer em 2007 com o iPhone. Hoje ninguém vive sem uma interface touch, né? O que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Quais são as experiências que a gente vai construir? Experiências de comando gestual, de comando por voz, né, que já são realidades. Então, enfim, a temática do FIC 2017, produzido, né, pela Abrad RS com o CEPROGS, vai falar de experiência. E vai falar de experiência em várias perspectivas. Uma das perspectivas é do ponto de vista da tecnologia. Outra perspectiva fundamental é a questão de marcas, né, o branding experience. Por isso esses X aqui, né, diferentes e tal, que vão representar a identidade do evento. Cada um dos X é uma forma de representar uma perspectiva da visão de experiência. Então, nós vamos ter a experiência do ponto de vista da tecnologia, a experiência do ponto de vista das marcas, a experiência do ponto de vista do design. E isso tudo compõe todo um mix de discussão sobre a visão e a experiência muito grande. Quando a gente fala de experiência de marca, né, para não me alongar muito e tentar fechar aqui esse speech rápido, quando a gente fala de experiência de marca, a conexão de marca e pessoas, ela se dá de uma forma verdadeira através da experiência, não é por outra coisa. Se eu pedir para qualquer um de vocês agora pensar numa marca de carro, numa marca de roupa, a marca que vocês pensam é resultado das conexões que vocês têm com essas marcas. E essa conexão é construída baseada na experiência, acima de qualquer outra coisa. Então, essa discussão, né, que podia se alongar por muito tempo aqui, é a discussão que a gente vai trazer no dia 5, 6 de outubro. Então, acima de tudo, façam esse save the date, coloque 5 e 6 de outubro na agenda de vocês e, necessariamente, participem desse momento que vai ser, acho que, muito rico do ponto de vista de enxergar a indústria criativa funcionando e a indústria criativa funcionando a partir também dos ativos que vocês podem agregar nisso, especialmente quando a gente fala aqui num grupo de pessoas que tem a sua vocação, a sua formação e a sua atividade profissional ligados à área de tecnologia. Não existe indústria criativa sem tecnologia. E é por isso que o CEPROGS está junto com a Abrad, entendendo isso e construindo, né, e dando uma dimensão, inclusive, maior para esse evento que transforma, na verdade, um fórum de interatividade de comunicação, a partir desse ano, num festival de interatividade de comunicação, desdobrando em 2 dias, na verdade, na quinta e sexta-feira, 5 e 6 de outubro, desse ano, no Barra Shopping Sul. E eu conto, né, realmente com a presença de todos vocês. Curadoria a gente não explica, na verdade, né? Curadoria a gente percebe, sente. Mas, na verdade, quando a gente fala aqui da temática do evento, é difícil eu não me motivar com isso, porque eu acho que a temática ela é muito interessante, muito especial, né? Porque a questão da experiência, ela cada vez mais, ela realmente está sendo transformada e está construindo uma verdadeira economia nova nas relações aí de negócios e nas relações entre as pessoas. Obrigado. Muito obrigado, César Paz, pela participação. E nós convidamos agora para a sua mensagem o diretor da empresa associada Decision IT, Rogério Negruni. Bom dia, meu nome é Rogério Negruni. Estou aqui para fazer um convite para vocês para o nosso projeto, nosso evento Conexão SPED, que vai ser realizado no dia 11 de maio. É um orgulho para nós, é o maior evento sobre SPED no Brasil, que é realizado aqui em Porto Alegre, tem o apoio do CEPROGS, e onde vão estar a Receita Federal, vários palestrantes e professores de níveis nacionais, reconhecimento. Nós lotamos um teatro, onde vamos discutir sobre simplificação, reforma tributária, produtividade na área fiscal, segurança na área fiscal para as empresas, e com uma participação e interatividade da plateia, do público que está lá. Esperamos aí 400 pessoas, é o 4º evento que nós fizemos aqui em Porto Alegre, sempre com um público crescente de pessoas que participam, né? Temos apoio de várias empresas aqui que estão nos patrocinando também. Realmente
vale a pena, não é um evento só para contabilidade, é um evento que tem muito a ver com TI, né, e por isso que a gente tem esse apoio. São apresentadas soluções de TI ultramodernas, com produtividade, buscando resolver aquela situação normalmente para trás, né, meio jurássica, nas empresas com relação à parte fiscal. Ok? Gostaria de pedir para você que também fizesse um save to date aí para dia 11 de maio, no qual a gente vai estar lá lotando todo o teatro que nós vamos colocar, né? É no Teatro CIE, ali para 400 pessoas. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério Negruni, pela participação. E agora nós convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante do Mesas TI, professor Avelino Francisco Zorzo. Avelino Zorzo é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciência da Computação pela University of Newcastle, upon Time, e pós-doutorado na área de segurança no Cybercrime and Computer Security Center da Newcastle University. Avelino Zorzo é, além dos cargos já citados, coordenador adjunto para mestrados profissionais da CAPES, MEC, avaliador de condições de ensino do Ministério da Educação, consultor ad hoc do CNPq, CAPES e da FAPERGS. Ao longo de sua vasta carreira, atuou como diretor da Facim PUC-RS, como diretor adjunto de treinamento e ensino da Sucesso RS, membro da diretoria da Acespro RS, membro do Conselho Técnico Consultivo da SoftSul, membro do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul e diretor de articulação com empresas da SBC. Nós desejamos a todos um bom evento e uma boa palestra. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o professor Avelino Francisco Zorzo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, na realidade, ao CEPRORGS, né, em nome do Diogo, pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre o que está acontecendo sobre a computação transformando a sociedade, né? Eu acredito que boa parte do assunto todos vocês estão sentindo no dia a dia, né? Não é algo novo. Muitas das empresas de vocês, onde vocês trabalham, vocês veem que a computação ela é essencial ali dentro. Mesmo os nossos dois, as duas pessoas que me antecederam aqui falaram, né, que na comunicação sem TI não é nada, a parte de contabilidade sem TI não é nada. Então, se a gente começar a parar e prestar atenção, a gente vai ver que computação hoje ela está inserida em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas do conhecimento. Agora, qual é o objetivo dessa minha palestra? É tentar falar um pouquinho sobre isso e tentar mostrar para vocês o que a gente tem que fazer para se preparar para frente, né? Recém a gente falou aqui inteligência artificial, internet das coisas. A gente nem sabe o que está por vir ainda aí pela frente. A gente tem alguma ideia, uma vaga ideia. Mas quem imaginava uns 10, 15 anos atrás, por exemplo, que as redes sociais iam mudar a sociedade do jeito que mudou, né? Quem achava que a internet, há 20 anos atrás, ia mudar a sociedade do jeito que mudou? Então, a minha ideia aqui de conversar um pouco com vocês é tentar chegar, que a gente chegue à conclusão lá no final. Eu até tinha posto o slide de conclusão no início, mas o que a gente precisa, afinal de contas, para preparar a sociedade para esse mundo que está vindo aí pela frente? Então, essa é a ideia. Deixa eu só pegar aqui, enquanto vocês almoçam.
Aqui. Eu vou falar uns 5 minutinhos sobre o que é essa sociedade que eu estou participando, né, a Sociedade Brasileira de Computação. Eu sei que tem alguns amigos aqui que já pertenceram à SBC. Depois, rapidamente, a gente vai dar uma olhada assim, ó, o que aconteceu na sociedade, e vocês vão ver que a sociedade está passando por mudanças o tempo todo, né? E essas mudanças, elas sempre são problemáticas, ou seja, as pessoas sempre veem ela de alguma maneira que pode ser crítica. Depois a parte do papel da computação, e aí eu quero chegar no momento que eu acho que é o momento para a gente refletir, que efetivamente eu gostaria que vocês levassem. É uma batalha que a gente está tendo dentro da SBC já faz uns 2 anos, é uma batalha difícil, mas como é que a gente faz para levar computação, então, para concluir já, né, como é que a gente faz para levar a computação lá para a educação básica? A gente sabe que a gente tem iniciativas pontuais, algumas escolas fazem, e aí eu vou tentar passar para vocês assim, o que é levar a computação para as escolas. A gente vai ver que não é levar computadores, não é levar só tecnologia lá para dentro. Tem um monte de coisa. Mas deixa eu falar, se eu me acertar com isso aqui, para frente. O que é essa Sociedade Brasileira de Computação? Tá? Onde é que ela está, por que ela existe, como ela é. Atualmente eu estou como diretor de educação e a gente tem um monte de atividades que também lá no final eu gostaria de pedir a colaboração de vocês, que a gente está redefinindo o que a gente chama de referenciais de formação para todos os cursos da área de computação no Brasil. E aí o feedback das empresas vai ser muito importante, né? Afinal de contas, em geral, a gente faz currículos. Em geral, a gente faz currículos dentro da academia, só dentro da academia, mas a opinião da sociedade, a opinião das empresas também é fundamental, então a gente vai querer escutar vocês um pouquinho. A SBC, rapidamente, é uma sociedade, né, sem fins lucrativos, é a maior sociedade de computação da América do Sul. Se a gente for contar o número de associados que a gente tem no Brasil todo, são mais de 20 mil associados que a SBC tem, né? Ela vai fechar 40 anos o ano que vem, e a sede fica aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? No campus do Vale. Para que ela existe? Na realidade, a SBC ela incentiva diversos tipos de atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, que envolvem profissionais da área de TI, pesquisadores, alunos, né, professores e assim por diante. Ela tenta criar essa rede de relacionamento para que a gente consiga trabalhar nessas questões de ensino, pesquisa, extensão e articulação com a sociedade. Tá? É uma sociedade que composta por centenas de pessoas, né? A gente tem representação em todos os estados do Brasil, tem representação em diversas instituições do Brasil, e, inclusive, empresas que participam também. Tá? A gente trabalha na SBC lá para trabalhar com ensino e pesquisa, como eu já tinha falado, mas tem toda uma relação social que é muito importante a gente ter uma boa relação também com o CEPRORGS, né? Com a CESPRO, com outras entidades. Até eu vou comentar um pouquinho ali questões sobre regulamentação da profissão, o que a gente pensa e assim por diante. As questões políticas, elas também são fundamentais, né? Em termos de pesquisa e extensão, a gente tem lá publicação de diversos livros, periódicos. A gente trabalha, então, os cursos, por exemplo, da área de computação no Brasil. A SBC tem um papel fundamental. Foi a SBC, por exemplo, os membros da SBC que definiram como é que são as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia de computação, ciência da computação, sistemas de informação, os tecnológicos, licenciatura, engenharia de software, né? Ou seja, os associados da SBC que ajudaram a definir essas diretrizes. Agora a gente está montando o que a gente chama, a partir dessas diretrizes que estão no MEC, a gente está montando o que a gente chama de referenciais de formação. Então a gente vai precisar da ajuda de vocês também. Toda a questão de pós-graduação também, né, graduação e pós-graduação. Já falei, está disseminado em todos os estados brasileiros, a gente tem representantes em todos, então a capilaridade da sociedade ela é bem grande. A gente trabalha com diversos eventos, para estudantes, e aí vocês podem estar envolvidos também. Nesses eventos tem os melhores alunos da área de TI do Brasil, seja na
maratona de programação, que em geral é para alunos de graduação, seja na Olimpíada Brasileira de Informática. Sim, a gente tem uma Olimpíada Brasileira de Informática, né, assim como da matemática, de robótica e assim por diante. E tem diversos concursos que a gente tem dentro da sociedade. Aqui tem um pouquinho sobre a maratona, esses slides depois vão ficar disponíveis, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Tem o site aqui, de onde tem os dados dessa maratona. Isso envolve estudantes de todo o Brasil, viu, pessoal? E a Olimpíada Brasileira de Informática também, e a gente depois, as equipes que são vencedoras, elas participam da Olimpíada Internacional de Informática. Então, a gente também organiza essa Olimpíada. Estou um pouquinho perdido aqui. Eu acho que eu pulei um slide aqui atrás, que é essa questão aqui de atuação política, que ela é muito importante para que a gente trabalhe em conjunto, né? A SBC, em geral, os seus associados, eles estão em posições estratégicas em diversos órgãos de governo, todo para essa questão em diversos programas federais lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro do Ministério da Educação. A gente participa em discussões políticas nesses diversos fóruns, né? A gente trabalha contra a criação de conselhos para o exercício da profissão profissional. A gente é pelo livre exercício profissional. Se vocês estiverem acompanhando, vocês sabem que tem um monte de projetos que estão se tentando passar no Congresso para que se criem conselhos, né, para a área de computação, assim como os CREA, CREMERS e assim por diante. A gente, lá na SBC, acredita que a gente tem que lutar pelo livre exercício profissional, e a SBC tem um projeto de lei que diz exatamente isso. Já que, para evitar que esse assunto fique recorrente, a gente propôs um projeto de lei que diga exatamente isso. O exercício da profissão de TI tem que ser livre. E pronto, daí para tentar encerrar com isso de uma vez por todas. Porque isso acontece desde a época que eu estava na faculdade, há 20, 30 anos que se tem essa discussão. Deixa eu só ver. Isso, eu acho que o sinal aqui está meio ruinzinho. E aí tem diversos benefícios dentro da SBC, tá? Esses dois últimos aqui, principalmente um acesso hoje, todo associado da SBC consegue se conectar em qualquer rede que esteja conectado nessa rede chamada EduRoam, ou seja, se vocês forem para o exterior e tiver essa rede, em alguns países eles têm nas ruas, então se tu é associado lá da SBC, tu consegue, por exemplo, se conectar na rede em qualquer instituição que esteja conectada a essa rede, o que é uma coisa muito legal. Show de bola. Opa. Eu acho que tem alguma interferência no passador aqui. Mas, pessoal, o que eu gostaria de começar falando, aquilo ali é SBC, só para vocês situarem de onde que eu venho, né? Além da PUC, além de ser professor da PUC, mas a questão da evolução da sociedade, né? A gente vê a evolução da sociedade desde a pré-história, tá certo? Desde a invenção do fogo, desde a invenção da roda. This new technology is amazing, né? Era o fogo. Aqui ele está dizendo assim, a gente não quer rodas, contra rodas, né? Ou seja, a gente tem visto inovações, invenções acontecendo há milhares de anos, há centenas de anos. E sempre tem alguém para ser contra isso. Essa aqui é a invenção lá do papel, né? Foi outro marco que a gente teve na história. Depois, um outro marco que é muito importante, que é a questão da Revolução Industrial, onde mudou a sociedade por completo, tá certo? E aí a gente está chegando hoje numa situação que o mundo está mudando, né? Todo mundo vê que o mundo está mudando o tempo todo. Aí vocês podem dizer assim, mas o mundo sempre mudou, tá certo? A gente pode dizer também, o mundo vai continuar mudando, concordam? Não tem como. Qual é o problema? O que está acontecendo hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia, é que a velocidade com que as mudanças estão acontecendo são muito rápidas, né? A gente vê as mudanças acontecendo não mais depois de gerações. A gente vê as mudanças acontecendo dentro da própria geração, dentro da mesma geração. Eu vou colocar uns 3 ou 4 slides aqui e vocês vão ver. São slides bem simples, mas vocês vão ver que
as coisas mudaram tão rápidas que na nossa geração a gente já viu essas mudanças todas acontecerem. E a sociedade mudou dentro da nossa própria geração. Então, o que vai vir ali para frente e como é que a gente se prepara para isso? Aqui tem uma foto só dos celulares, está faltando os mais atuais aqui para frente. Tá? Mas isso aqui é o quê? 30 anos, 40 anos. Tá certo? É muito recente. A mudança que isso tem acontecido. A questão de mídias. Se a gente olhar aqui, ó, rádio, televisão, década de 60. Hoje, está tudo lá na nuvem, né? Netflix, Spotify. A gente está tudo na internet. Tá certo? As coisas mudaram e mudaram numa velocidade muito rápida, que a gente consegue ver. A gente tem que pensar assim, ó, nós já vimos tudo isso, o que nossos filhos ainda vão acabar vendo daqui para frente? Então, como é que a gente prepara os nossos filhos para isso tudo? Tá certo? Eu ia fazer uma brincadeira aqui de início e esqueci. Quem trouxe computador aqui hoje? Levanta a mão. Quem trouxe computador? Quem trouxe celular? O celular é um computador, né, pessoal? Tá todo mundo deve ter um celular no bolso aí. Na realidade, celular não é mais celular, né? Vocês devem fazer pagamentos usando esse equipamento, vocês devem falar também, né? Acho que pouca gente fala, viu? Os meus alunos não falam mais no celular. É só com WhatsApp. Tá certo? Só se comunica. Na realidade, eles falam. Eles gravam a fala, mandam para o cara ver depois. Tá bom? Então, isso tudo mudou completamente a sociedade. Outra coisa, essa questão de uso da internet, né? O volume de dados que trafega na internet hoje. A gente já está na fase do 4G, mas imaginem quando vier o 5G, as potencialidades que a gente vai ter aqui pela frente ainda que a gente não consegue imaginar. A gente imagina, na realidade, né? Mas o que vai aparecer ali na frente a gente não consegue ver. Então tem um monte de oportunidades para a gente aqui na frente. Eu não falei, né? Os modelos de negócio que mudaram também. Isso aqui, ó, para mim é alguma coisa que é muito interessante, né? Moeda digital. Quem aqui tem Bitcoin? Tá certo? A forma como essas moedas transacionam, como é que isso vai acontecer? E Bitcoin é uma delas, né? Tem outras moedas também já assim. Não tem mais um ente centralizado. E o que se a gente olhar as tecnologias que tem envolvidas por trás aí, Bitcoin tem tecnologia de coisas de consenso, coisa de blockchain, que podem ser usados para diversas outras atividades. Então, a sociedade mudou. Isso. A sociedade mudou. Tá certo? Agora, qual é o papel da computação nisso tudo? Tá certo? O que a gente, como computação, está fazendo? Aqui, a grande maioria deve ser pessoal da área de TI. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo? Onde é que a gente está envolvido nisso tudo? Primeiro, uma afirmação que é muito legal, mas a computação ela está presente em todas as áreas que tem algum problema para ser resolvido. Tá? Não existe área hoje. Olha, se vocês encontrarem alguma, ela provavelmente poderia ser resolvida, poderia ter computação lá dentro, mesmo que ela não tenha. Tá? Eu vou passar algumas aqui na frente, mas vocês podem pensar em qualquer área do conhecimento. Qualquer área do conhecimento. Né? Computação é fundamental. Então, a gente está procurando soluções para as diversas áreas do conhecimento usando computação. Seja para curar doenças, eliminar a fome, melhorar a educação, proteger o meio ambiente. O que vocês imaginarem, computação pode estar lá para ajudar. Tá? Aqui, ó, eu vou passar algumas dessas áreas, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um outro exemplo, tem diversos outros exemplos de como computação está envolvida naquele setor. Tá bom? Mas lá em biologia, ó, desde os algoritmos para a sequência do genoma humano, né, computação está lá envolvido, modelagem de estruturas de proteínas, células que a gente consegue ver elas como sendo circuitos elétricos. Então, como é que a gente modela? Análise de scans, né, com aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina também é uma área da computação hoje que está bem em voga. Tem um monte de gente trabalhando e pesquisando e utilizando isso. Modelagem do cérebro humano. Ou seja, como é que o cérebro humano
se comporta efetivamente. A gente tem, na PUC aqui, tem um Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, né? Lá na informática a gente tem um monte de projetos de cooperação com eles, para tentar entender como é que o cérebro humano funciona efetivamente. E aí a gente está criando modelos matemáticos para ver como é que o cérebro humano funciona. Tem um pessoal lá que trabalha com aprendizado de máquina, trabalha com inteligência artificial. Onde é que a gente vai chegar? Na química, questão de segurança, por exemplo, a gente pode fazer e simular reações químicas sem ir para o mundo físico, sem ter riscos. Então, a gente pode fazer tudo isso utilizando computação, a gente pode avançar enquanto na sociedade. Questão de geologia, questão de meio ambiente, né? Questão de modelar as camadas da Terra. A gente tinha projetos lá com o pessoal da geologia da Petrobras, por exemplo, que era para verificar como os sólidos dos rios se depositavam dentro do mar, para verificar onde é que poderia ter alguma possibilidade de ter fósseis para fazer extração de petróleo. Tudo isso utilizando computação. Tá? Outras áreas, medicina. Isso aqui eu acho fantástico, né? Hoje o médico não precisa mais cortar. Ele pode usar isso aqui, se não me engano, é um equipamento chamado Leonardo da Vinci. Né? O cara ele pode operar remotamente. Tem um equipamento que faz toda a parte de cirurgia na pessoa. Quem que está controlando esses equipamentos? Claro, tem o cirurgião ali, tá certo? Mas toda a parte de software e de hardware que tem embarcado aqui para fazer isso. Sem contar inúmeros outros exemplos, né, da medicina. Um que eu achava fantástico é fazer uma tomografia. Né? Hoje, para fazer uma tomografia, tu pode engolir uma pílula, tá certo? Ela vai passando, vai batendo fotos, vai registrando as fotos no teu pulso, e aí depois tu chega lá e entrega só o equipamento para o médico. Não precisa mais fazer daquela maneira intrusiva que era, né, de enfiar um caninho para fazer uma... Não era tomografia, desculpa, endoscopia. Endoscopia. Isso, endoscopia. Tá certo? Então, as mudanças e o que está acontecendo, o cara poder operar remotamente, isso são alguns exemplos. Vocês provavelmente têm centenas de outros exemplos que poderiam. Na agricultura, eu viajo às vezes para o interior do estado, tem algumas coisas que são simplesmente assim fantásticas. O cara, quando ele vai fazer, um fazendeiro que eu conheço, ele vai fazer, por exemplo, a plantação de arroz, hoje ele faz toda a parte de preparação da terra por GPS. A máquina já faz tudo praticamente sozinho para ele. Né? Então tem tudo planejado com o quê? Com software, com hardware especializado e assim por diante. E tem diversas outras centenas de exemplos. Talvez alguns de vocês aqui até provejam serviço para empresas assim. Né? Então, o que mais? Pecuária. Isso também é muito legal. Né? Eu posso ter todo não é um bom momento para falar de carne aqui, né? Mas eu posso ter todo um acompanhamento de onde é que está, todo o trajeto da cadeia leiteira, por exemplo, né? Que tipo de vaca, quando é que foi feito a extração do leite, quanto tempo ele já está no mercado e assim por diante. Eu posso fazer todo um acompanhamento. A gente vai chegar ainda num avanço bem maior ali na frente, quando a internet das coisas efetivamente estiver disponível. Essa questão de sistema bancário. Aí agora a gente pode começar a pensar assim, não só áreas de conhecimento, mas a gente pode pensar também em diversos locais onde a gente pode ter a computação. Aqui é um exemplo, né? Computação no sistema bancário. O sistema bancário é praticamente todo informatizado, né? Tem banco já que não tem mais agência, tu faz tudo pela internet. Quem aqui, por exemplo, todos vocês provavelmente acessam o banco de vocês usando o computador que vocês têm no bolso, né? O celular de vocês. Vocês fazem transações usando o celular. A gente não precisa mais ir praticamente no banco. Se eu vou umas 2 vezes no banco por ano é muito. Talvez para pegar algum talão de cheque, que a minha esposa ainda usa cheques às vezes para pagar alguma coisa. Senão tu paga tudo com teu celular, tu paga tudo com teu cartão de crédito. Sistema bancário, eu estou sem minha carteira aqui. Mas uma coisa que muitas pessoas não se dão conta, por exemplo, todo mundo sabe, ou deveria saber, que o cartão de crédito que vocês têm no bolso, se alguém tivesse dito assim, eu não trouxe celular, o cartão de crédito que vocês têm no bolso é um computador. O cartão de crédito que vocês têm no bolso, provavelmente ele tem 1 a 2 processadores ali dentro.
Ele deve ter um processador de uso geral e um processador criptográfico. Ele deve ter memória, e memória não volátil, memória RAM. Tá certo? Aquilo ali é um computador, ele só não tem o dispositivo de entrada e saída. A gente não se dá conta de quanto que a computação está inserida na nossa vida hoje em dia. Mas essa parte aqui, né, de sistema bancário, a parte nos carros, isso também quando eu voltei do meu doutorado em 99, que eu comprei um carro, eu fui na revenda, e aí a primeira coisa que o cara fez para fazer a revisão do carro foi conectar o carro num computador e atualizar o software do carro. Quantos de vocês já viram o carro ter um recall, porque eles têm que atualizar o software que pode dar algum problema no sistema de injeção, no sistema de freios e assim por diante. Tá certo? Então, computação está lá também. Mas computação é muito mais do que isso. Né? Computação está envolvida, e aqui ó, eu coloquei algumas áreas, né? Até em arte, tu tem computação. Na parte dos esportes, né? O que tem de tecnologia envolvida, parte de games e de entertainment, o que tem de computação nessas áreas, né? A parte de direito, eu coloquei aqui, os negócios de o Airbnb, né? Que é um negócio de hospedagem, que tu compartilha pela internet. Pense em qualquer assunto, pense em qualquer área, pense em qualquer local da sociedade hoje, a gente vai ver que computação ou está lá já, ou vai estar. Não tem jeito. Tá? O que tem pela frente ainda? Algumas coisas a gente já mencionou aqui, o que a gente vai ter, o que vai aparecer. Né? Vamos pensar nessa ideia de internet das coisas que foi mencionado, né? Acho que foi pelo Diogo ou pelo César. A gente está tateando ainda a internet das coisas. Né? Essa questão dos wearables, né? Os equipamentos que tu está vestindo. O que isso pode me gerar ali na frente? Se a gente olhar essa questão de cidades inteligentes, a gente está recém-engatinhando nessa situação. O dia que cidades inteligentes ou internet das coisas se tornar algo parecido com o que é a internet hoje, para os diversos setores, por exemplo, tipo o setor bancário, o que pode acontecer lá na frente e o que a sociedade vai... De que forma isso vai alterar a sociedade? Tá certo? Se a gente for para o próximo estágio, será que a inteligência artificial efetivamente vai atingir o patamar que se espera? E se atingir, o que vem a acontecer? Próximo de alguma coisa que vai ser próximo à inteligência, a gente vai chegar. Tá? Agora, o quão a gente vai chegar nesse estágio aqui, ó, a gente não sabe ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas se vocês acompanharem o que está acontecendo em termos de desenvolvimento tecnológico, os tipos de computadores, as tecnologias que estão aparecendo, é simplesmente fantástico. Né? Vou falar de um projeto. Quem trabalha com TI sabe que toda a computação hoje é centrada, por exemplo, no processador. Né? Já se está pensando numa forma diferente de se pensar a computação, não mais centrada no processador, pensado na memória, ou seja, que eles chamam de Memory-Centric Computing. O processador ele é acessório. Vão ter máquinas aí que vão ter exabyte de memória, por exemplo, não volátil, onde a questão toda de banco de dados, de acesso a dados, vai mudar completamente. O que vai me levar? Será que eu chego perto disso daqui? A velocidade com que eu vou conseguir fazer processamento e assim por diante. Depois tem um videozinho aí que eu vou passar, e aí eles tentam fazer uma estimativa. Não sei se eu concordo muito, mas ela é uma estimativa. E no futuro? A gente estava falando, né? Acho que foi o César que falou a questão do touch. Ninguém mais hoje vive sem touch, né? Os dispositivos têm que ser com touch. Mas e ali na frente, né? Papel que a tela que é de papel, na realidade maleável, ou holograma, ou esses óculos inteligentes. Será que isso aqui vai acontecer? E centenas, milhares de outras previsões, outras tecnologias que estão surgindo. Tá certo? Então, como é que a gente vai estar preparado para esse futuro? Esse futuro, boa parte disso aqui vai acontecer, tá? Boa parte disso. Quem assistia aos Jetsons aqui quando era criança? Os Jetsons. Os caras falavam numa telinha, né? Falavam com o cara numa outra telinha. Hoje a gente fala isso. Então, claro que nem tudo isso que a gente vê vai se transformar em realidade lá na frente, mas muito vai.
muito vai e a sociedade vai estar completamente alterada, completamente mudada. Então, a sociedade mudou, tá certo? Com certeza a sociedade mudou, não tem mais volta. Ela vai continuar mudando, a velocidade com que a sociedade está mudando é cada vez maior, e a gente vai ter que estar preparado para isso. Aqui tem duas figurinhas. Essa aqui é um conjunto de alunos de uma escola, provavelmente na Coreia, tá certo? O que tem de diferente nesses alunos? Todos eles têm um computador na mão, né? Todos eles têm um celular na mão. Se vocês entrarem em qualquer universidade, qualquer colégio, vocês vão ver que boa parte dos alunos, se não quase 100% dos alunos, eles têm o que na mão quando eles estão dentro da sala? Um celular. Eles se conversam, eles se comunicam com o celular. Tá certo? Então, essa geração que faz dessa forma. Aqui, ó, são poucas pessoas que eu estou vendo na plateia aqui que estão usando o celular nesse momento. Se tu vai para a academia, se tu vai para a gurizada, eu tenho certeza, seria 90% da gurizada estaria usando o celular nesse momento. Tá? A gente ainda é de uma geração que usa, mas a gente ainda sabe o momento que pode usar ou não pode usar. A gurizada não. Eu tenho uma filha, tem 19 anos, e para mim o celular dela é como se era o cigarro das pessoas que fumavam antigamente. A primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular, para ver as mensagens. Né? E se vocês que têm filho, é só dar uma olhada, vocês vão ver que eles ficam conectados o tempo todo. Né? Não tem jeito. Então a sociedade ela mudou. Isso aqui ó, é uma foto de um pessoal. Quem tem um chute para que o pessoal estava fazendo aí? Caçando Pokémon, né? E tem centenas de fotos assim. Vocês se lembram? O ano passado, né? Foi uma febre. Ou seja, as pessoas saíam de casa para caçar Pokémon usando o seu celular. A mudança que isso faz no comportamento das pessoas é fantástico. Tá bom? Isso aqui é uma foto. Tinha centenas de outras fotos que vocês podem baixar, vocês vão ver. Foi uma febre muito grande. Legal. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que a gente vai se preparar, como é que a gente vai preparar as próximas gerações? A gente está fazendo as coisas acontecerem agora. Né? A grande maioria de vocês aqui é empresário. Vocês estão fazendo as coisas acontecerem agora, ou coisas que vão acontecer daqui para frente. Mas como é que a gente prepara a geração, nossos filhos, né, para que lá na frente eles cheguem nessa sociedade preparados para trabalhar, para atuar nessa sociedade? A gente ainda está ensinando nossos filhos com técnicas, metodologias, não é nem do século passado. Tem alguns locais que é do século retrasado. Se a gente for para o interior do estado, aí a gente vai ver escolas, não sei se vocês sabem, mas tem muitas escolas no interior do estado, que ainda dentro da mesma sala de aula tem alunos do 1º, 2º, 3º e 4ª série. E o professor divide o quadro em 4 partes para dar as aulas para cada um desses. Isso é 1800. Né? E a gente ainda tem isso dentro das salas de aula aqui. Tá? Então, como é que a gente vai preparar? Eu sei que o que eu vou falar aqui, a gente vai pensar assim, mas a gente tem tantos outros problemas que a gente deveria resolver antes, mas a gente tem que preparar a nossa sociedade para esse mundo que está vindo aí pela frente. A gente já viveu a revolução. Hoje nós vivemos numa sociedade da informação. Né? A gente está no meio, mas o que vem pela frente, pessoal, isso eu posso dizer, eu acho para vocês. Eu acho que a gente está simplesmente tangenciando o que vem pela frente ainda. Porque a gente não usou todo o poder computacional que a gente tem. O que deve vir nos próximos 20 anos, ou 30 anos pela frente, talvez a gente não consiga imaginar. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho, que era a mensagem um pouco diferente que eu gostaria de trazer para vocês. Já que a computação está transformando a sociedade, na realidade a sociedade já mudou, né? Mas ela vai continuar mudando. E como é que a gente prepara isso lá na frente? Tá bom? Como é que a computação pode trabalhar um pouco também nessa parte de educação? Computação, assim, ó, no Brasil, tá? Nível de mestrado e doutorado, eu posso dizer para vocês que a gente está quase no mesmo patamar dos melhores centros de pesquisas internacionais. Se a gente pegar os pesquisadores brasileiros, nós temos pesquisadores que têm
milhares de citações por estrangeiros. Ou seja, existem pesquisadores no Brasil que fazem pesquisa de ponta. A gente tem... Eu vou pegar um exemplo, assim, daria para pegar um monte, mas... Alguém conhece a linguagem Lua? Lua é uma linguagem que o pessoal de games, principalmente, utiliza. Né? É uma linguagem que foi produzida no Brasil. Então, é usada no mundo todo. Então, em nível aqui, ó, de mestrado e doutorado, eu diria que a gente está tranquilo. Nível de graduação, a gente tem os nossos melhores alunos, eles competem também com os melhores alunos de outras universidades. A gente tem universidades de excelência no Brasil também. Tá? O nosso grande problema está aqui, ó, tá? Que é a educação básica. Tá? E eu tô na academia, eu sou professor de graduação, de mestrado e doutorado. Mas o nosso grande problema está aqui. Ó. Os alunos que a gente está preparando hoje, eles já estão em defasagem comparado a outros países. E eu vou tentar mostrar para vocês o que os outros países estão fazendo para estarem à frente, lá na frente. E a gente não está nem pensando nisso, ou poucas pessoas estão pensando nisso. Se a gente prestar atenção na gurizada que está vindo por aí, a gente vai ver que é mais ou menos isso que eles querem. Eles querem trabalhar com criatividade, eles querem estar envolvidos com as coisas, eles não querem mais as coisas dentro de caixinhas, né? Sentado na frente de um professor, escutando o professor por 1h30. Não sei como é que vocês estão conseguindo me escutar aqui por 1 hora, já é cansativo. Né? Mas imagina um aluno que às vezes tem que ficar 4 horas sentado na frente de um professor. Então a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar a forma como essas questões são trabalhadas. O que a gente tem imaginado é o seguinte: a gente tem que tentar levar essa habilidade para que todos os alunos, e o que a gente tem pregado é que isso seja feito desde as séries iniciais. Os alunos, eles aprendem sempre. Né? Quantos de vocês já viram como as crianças, hoje que têm 1, 2 anos, eles usam tecnologia de uma maneira muito melhor do que muitas pessoas com mais idade? Então, não tem o momento certo. A gente pode começar a trabalhar essas questões desde a infância, desde as primeiras séries. Né? E o que a gente quer, o que a gente precisa é essa habilidade, né? Para resolver problemas de uma maneira sistemática. Os problemas hoje, na sociedade, eles são muito mais complexos do que eles eram há algumas centenas de anos atrás. Eu tinha um slide que eu acabei tirando aqui, mas se a gente pensar numa pessoa chamada Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci era pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, ele fazia de tudo. Agora vocês imaginem uma pessoa hoje que consiga fazer de tudo, isso um pouco? Não tem mais como. Né? Existe tanta coisa para a gente aprender. Mas como é que a gente pode ter uma habilidade para resolver problemas de uma maneira sistematizada, né? Que envolva diversos recursos, sejam pessoas ou sejam máquinas? Então a gente tem que conseguir criar essa habilidade. E o que a gente precisa para obter essa habilidade toda que está aqui? Quais são? O que os alunos precisam? Né? Primeiro, essa ideia de abstrações. Ou seja, as pessoas têm que ter essa capacidade de abstrair. A gente vê isso muito usando matemática, usando física. Mas tem algumas questões de descrição de processos que na nossa área, na área de computação, são fundamentais. Então, o aluno, o cidadão de amanhã, na realidade, ele já tem que vir desde criança conseguindo fazer esse tipo de abstração. Conseguir dominar a complexidade. Quantos de nós aqui a gente faz e trabalha, se a gente tem um problema muito grande, a gente faz o quê? A gente divide aquele problema para conquistar, né? A gente usa mecanismos de recursão, de composição. Então, isso tem... Para eu conseguir trabalhar com essa ideia de pensamento computacional, eu preciso aprender como dominar a complexidade dos problemas. Os problemas são cada vez mais complexos. E se eu não conseguir entender eles e como eu posso dominar esses problemas, talvez eu não consiga resolvê-los lá na frente. Questão de como eu consigo adaptar um problema. Eu tenho um determinado problema, mas eu tenho a solução para um outro que eu consigo adaptar. Aqui eu tenho um exemplo de uma professora lá da PUC, professora Soraya. Ela trabalha com simulação de multidões. Né? E aí ela não conseguia fazer com que o modelo simulado dela se comportasse como multidões. Aí um dia ela estava conversando com um pessoal, uns biólogos, se não me engano, da Natura,
e os caras falando como é que a seiva, os modelos matemáticos de como a seiva trafega pelas folhas. E aí ela pegou aquele modelo matemático, claro, fez algumas adaptações, e disse que aquele modelo matemático de como a seiva, ou como as rugas se comportam no rosto da pessoa, foi o melhor modelo matemático que ela colocou para fazer a simulação do comportamento de pessoas numa multidão. Então, como é que eu consigo transformar... Como é que eu consigo transformar, utilizar soluções de problemas? Para isso eu tenho que ter essa capacidade de abstração, eu tenho que conseguir entender como as coisas funcionam, eu tenho que tentar ver como é que eu consigo adaptar isso tudo. Tá? Esse aqui pode ser um pouquinho mais complicado para quem não é na área de TI, mas a gente tem que conseguir ver, por exemplo, programas como dados e dados como programas. Ou seja, um programa de computador, na final das contas, é só um conjunto de dados. É uma sequência de informações que eu tenho ali, que dependendo, eles podem ser executados de alguma forma diferente ou outra. Tá certo? Ou seja, isso, para quem não é da computação, não consegue ver isso. Então, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas consigam entender isso desde o início, desde a infância. Né? Entender essa ideia... Mesmo alunos hoje trabalham com essa ideia de concorrência, com ideia de paralelismo. Né? A gente vê os alunos, vê a gurizada hoje, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, quando tu coloca eles sentados para resolver problemas, muitas vezes eles não conseguem. Agora, não sei se já não é um pouquinho também, às vezes, de problema do professor, que não consegue mais entender como isso tudo acontece. Mas a gente tem que ter os alunos entendendo e conseguindo fazer, resolvendo diversos problemas ao mesmo tempo. Né? Trabalhar com diversas coisas simultaneamente para a gente conseguir a solução de problemas. Tenho certeza que muitos de vocês, alguns de vocês talvez, nas empresas ainda trabalham com programação que alguns chamam de programação espaguete. Né? Tu tem uma linha de execução, ela vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, e é sempre uma linha de execução. A gente não consegue mais, a gente não deve mais pensar dessa forma, a gente tem que tentar pensar da forma que a gente consiga estruturar as soluções de maneira paralela. Compreender diferentes modelos de computação, ou seja, a gente tem que saber qual é o modelo mais apropriado para resolver um determinado problema, né? Reconhecer problemas que acontecem seguido. O aluno ele já tem que saber se uma determinada situação ela acontece sempre, eu vou poder utilizar ela ali na frente para outras coisas e não ter que reinventar, né? E essa última aqui que eu acho que é uma no momento, né, uma das mais importantes. O computador hoje em dia ainda não resolve tudo. Né? Existem problemas que a gente não consegue resolver usando o computador. Talvez daqui 10, 15, 20 anos a gente ultrapasse esses limites, a gente não sabe. Mas o que pode e o que não pode ser resolvido utilizando um computador? Quais são os problemas que a gente consegue resolver? Tá certo? Então, pensamento computacional é uma habilidade que a gente acredita, a forma de estruturar essa forma de resolver problemas, ela é uma habilidade comparável a ler, escrever, falar e realizar operações matemáticas. Tá? Isso tudo está acontecendo já, a gente só não se dá conta. Tá? Diversos países do mundo, eu podia ter citado aqui, mas tem dezenas de países no mundo que já utilizam e ensinam essa ideia de pensamento computacional, pensamento algorítmico, raciocínio computacional nas escolas desde dos primeiros anos. Isso aqui, ó, ensinar isso vai requerer um alto grau de abstração, mas ele vai ser fundamental ali no futuro para a gente ter os nossos alunos, as pessoas preparadas lá para o futuro. Essa apresentação eu fiz parte dela, na realidade, na Academia Brasileira de Ciências há 2 anos atrás. E as pessoas, quando eles começaram a me escutar, depois eles vieram conversar comigo, eles diziam assim: Avelino, eu achei que tu ia vir aqui falar para a gente que tinha que ensinar programação ou colocar computador nas escolas. E o que a gente está dizendo é exatamente o contrário. Não é levar só computador para a sala de aula, não adianta para nada. O que adianta levar um computador se eu não tenho uma metodologia de como utilizar aquilo para tentar resolver problemas de uma outra área do conhecimento, como matemática, física, química, biologia.
Tá certo? Então, não é levar computadores para a sala de aula, não é ensinar programação. Ensinar programação pode ser até uma ferramenta para eu ensinar como se resolve problemas. Mas eu posso usar programação, eu posso usar computação desplugada, eu posso usar robótica, eu posso usar diferentes maneiras de levar essa ideia de resolução de problemas para as escolas. Então, isso tem que ficar bem claro a partir desse momento. Aqui tem um mapa mental, na realidade, onde a gente está ruim de ver, mas aqui em cima está pensamento computacional, aqui está cultura digital e aqui está ecossistema digital. Basicamente, a computação está envolvida com esses 3 ramos que estão aqui. Tá? Na parte de cultura digital, é toda essa questão de mídias sociais, de comportamento, de como é que tu acessa informações, né? Como é que tu consegue buscar informações que estão disponíveis. Eu estava conversando com alguém antes, né? Hoje o professor, por exemplo, ele não transmite mais conhecimento. Se o aluno quiser, o conhecimento está disponível a qualquer hora. O professor, ele faz um mediador e de como é que o aluno pode conseguir acessar esse conhecimento. Então, toda essa parte de cultura digital, todo mundo está com um computador dentro do bolso. Tá? Então, como é que tu usa esse mundo digital para ter um proveito melhor? A parte de ecossistema digital que está aqui, aí sim entra toda a parte de arquitetura de computadores, de redes, de telecomunicação, comunicação e assim por diante. Isso a gente já vê algumas escolas fazendo, isso a gente já vê algumas escolas fazendo de maneira natural. Essa parte aqui de abstração, análise e automação, que é a parte mais de pensamento computacional, de como é que a gente pode fazer para preparar esses alunos lá para frente, são raras as escolas que fazem isso. Onde que a gente vê isso? Principalmente em escolas particulares. Tá? A gente tem feito uma batalha já faz 2 anos, tentando trabalhar junto ao Ministério da Educação, é difícil, tá? Mas de como é que a gente pode fazer para levar isso de uma maneira sistematizada e que o governo leve isso, tá? Que isso se expanda para todas as escolas. Tá bom? Só que tem diversos desafios que a gente tem que enfrentar para a gente conseguir chegar e ter essa mudança. Primeira delas é, afinal de contas, como é que a gente vai ensinar e como é que a gente vai preparar nossos alunos? Isso vai ser como uma disciplina, como matemática? A gente acredita que não. Tá? Sair um pouquinho da forma de caixinhas, né? As caixinhas. A computação ela permeia todas as áreas, então ela tem que estar de alguma forma aqui permeando em todas as áreas. Mudar a questão de que as pessoas, se a gente for para as escolas, a gente vai ver que muita gente, muitos professores ainda acreditam que simplesmente ensinar a usar os recursos computacionais é o que está ensinando computação, está ensinando informática. Isso não deveria precisar mais. Né? A gente tem que ir para além disso. Vocês aqui sabem que existe uma carência por pessoas na área de TI, né? No Brasil, no mundo como um todo. Então, como é que a gente faz para formar professores que consigam ensinar isso lá na educação básica e que esses alunos depois eles consigam suprir as necessidades, algumas necessidades que vocês como empresas têm, logo que eles saiam já da educação básica, né? Do ensino médio, depois do ensino médio. A gente tem cursos que tentam ensinar isso no Brasil, tem mais de 100 cursos, mas muitos deles não ensinam o que é essa ideia de pensamento computacional e ensinam sim fazer o quê? A construir ferramentas de como é que eu faço uma ferramenta para ensinar matemática, de como é que eu faço uma ferramenta para ensinar biologia e assim por diante. A gente está querendo ir além disso, a gente acredita que tem que ir além disso. Tá? Então, políticas públicas, né? Como é que a gente faz para ter políticas públicas de forma que a gente leve computação lá para a educação básica, ou seja, ensinar efetivamente aquilo que precisa e não simplesmente pegar recursos para comprar centenas de milhares de computadores para colocar nos laboratórios, que muitos de vocês sabem, acabam ficando ociosos porque nem o professor sabe como usar aqueles equipamentos que estão lá dentro. Tá bom? Tá, isso aqui era uma pergunta, na realidade, né? Se vocês pararem para pensar, é o que eu venho falando desde o início, se tem alguma área de conhecimento que pode dispensar o uso da computação. Hoje em dia a resposta para isso eu tenho certeza que é não.
Agora, se alguém tiver depois alguma área aí, podia até levantar, né? Dizer, tal área não tem. De alguma forma a gente vai conseguir chegar lá. Tá? E esse eu acho que é o maior desafio que tem, né? É quebrar alguns paradigmas. Em geral, é difícil convencer as pessoas de algo que elas não conhecem. Então, como é que a gente vai conseguir convencer de que a gente precisa preparar nossos alunos para essa sociedade que está transformando, para mostrar para elas que a computação trouxe essa mudança como um todo? Como é que a gente vai fazer para convencer elas? Só que, se a gente olhar, a sociedade está mudando numa velocidade, que nem eu já tinha falado anteriormente, numa velocidade muito grande. A complexidade dos problemas. E assim, a gente pode pensar em diversos, né? Acho que foi mencionado aqui as questões políticas. A complexidade que deve ser para resolver esses problemas políticos que a gente tem no Brasil hoje. Né? Talvez computação, se as pessoas pensassem um pouquinho de maneira mais estruturada, talvez a gente conseguisse resolver. Economia, né? Educação. Esses problemas eles não são mais simples como eles eram há 100, 200 anos atrás. Eles são muito mais complexos. E a gente precisa ter uma geração preparada para isso. Eu vou passar um videozinho que também é um pouco antigo. Tá? Tem 2 anos. Mas para vocês terem uma ideia de que isso, alguns outros países já estão fazendo algumas coisas há diversos anos. Enquanto a gente ainda está discutindo aqui que modelo de político, modelo de economia que a gente tem que ter. Nos Estados Unidos... E o que eu digo não precisa nem ser o investimento que se faz nos Estados Unidos em termos de valores. Mas eles estão investindo bilhões de dólares para levar a computação para a educação básica. Por quê? Computação já está aí. Mas imaginem se eu voltar um pouquinho nos slides, né? Se eu voltar alguns slides para trás e se a gente olhar o que tem para vir ainda pela frente que a gente nem imagina. Então, a computação mudou a sociedade, a computação está mudando a sociedade, ela vai continuar mudando. Ali na frente, a gente vai ter que estar preparado para isso tudo. Como é que a gente vai estar preparado para isso tudo? Eu acho que a nossa geração não adianta mais. Tá? Mas a geração que está por vir aí, a gente tem que preparar. Tá? Assim, para eu terminar essa minha fala, e dar um tempinho para ver se alguém tem alguma pergunta, né? Antes da gente chegar nas 2 horas. Me disseram que eu tenho o palco aqui até as 2 horas e 1 minuto, né, Inácio? Então, assim, a gente precisa levar isso, a gente precisa ensinar a computação desde a educação básica. A sociedade está completamente diferente do que ela era há 2 ou 3 décadas atrás. Não? É só todo mundo parar e refletir o que estava fazendo na década de 70. Acho que a grande maioria aqui já tinha nascido na década de 70. Né? E as mudanças que aconteceram a partir da década de 80 para cá. É muito grande. Não é pequena, é gigantesca. E o que pode acontecer daqui 20 anos, daqui 30 anos. Então a gente tem que estar preparado para esse futuro. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Agradeço a atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, me coloco à disposição. Aqui tem meu e-mail, se alguém quiser fazer algum contato, se alguém quiser discutir alguns assuntos. E esse é o endereço lá da Sociedade Brasileira de Computação. E, só reforçando, tá? Em abril a gente vai fazer uma consulta pública, que a gente gostaria de convidar todos a participarem, para se manifestarem a respeito dos que a gente vai chamar de referenciais de formação para os cursos de graduação. Então, a ideia é que você se manifeste e diga, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Para que a gente mostre para a sociedade o que a gente imagina que tem que ser ensinado em nível de graduação. Em nível de educação básica, a gente ainda está penando para a gente conseguir achar o espaço lá. Tá certo? Obrigado, pessoal. Nossos agradecimentos ao professor Avelino Francisco Zorzo por sua participação. Nós temos 5 minutinhos para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui já tem uma, por favor. Professor, estamos falando aí de o que nós vamos projetar para nossas crianças, para os nossos filhos.
de levar a computação, o pensamento lógico computacional para as escolas. Mas como fazer isso num país que nós não conseguimos nem chegar a um acordo no currículo mínimo para as nossas escolas? Essa é uma pergunta que, na realidade, quando eu fiz a palestra na Academia Brasileira de Ciências, foi feita uma pergunta parecida. Na realidade, era assim: como é que a gente vai conseguir levar isso se a gente não consegue nem resolver o problema da matemática, né? O problema básico. O que eu respondi na época foi o seguinte: a gente deixou de fazer algumas coisas há uns 10, 20, 30 anos atrás e a gente está pagando o preço hoje. Então, se a gente deixar de fazer isso hoje, a gente vai pagar esse preço daqui 10, 20, 30 anos. Eu sei das dificuldades que a gente tem, mas a gente tem que se unir como sociedade, né? E eu acho que esse tipo de palestra que eu estou fazendo aqui, eu tenho feito pelo menos uma por mês, para tentar mostrar para a sociedade assim: nós não podemos ficar parados. Senão os problemas que a gente enfrenta hoje, porque a gente não fez uns investimentos lá atrás, a gente vai ter de novo lá na frente daqui 30 anos. Se a gente olhar outros países, os outros países eles já estão pensando: olha, daqui 20, 30 anos isso aqui vai ser fundamental. E se vocês viram o discurso? Se a gente quer estar na vanguarda, a gente tem que estar fazendo isso hoje, para daqui 20, 30 anos. O que eu resolvi da minha vida, assim, respondendo essa pergunta de maneira bem objetiva? Se a gente vai esperar pelos políticos, se a gente vai esperar pelo que está acontecendo, não vai acontecer coisa alguma. Então, eu acho que cada um tem que tomar a iniciativa e tentar, por si só, tentar fazer isso. A gente, como sociedade, se a gente conseguir se organizar e conseguir colocar um pouco de pressão, talvez a gente consiga resolver alguns problemas. Mas eu entendo, o próprio problema da escola que eu mencionei, né? Que tu tem 4 séries dentro da mesma sala de aula. É um absurdo. E tu está no século XXI, a gente está, né? Isso aí é do século XIX. Então, como é que a gente resolve os problemas? Mas a mensagem que eu quero passar é: não adianta a gente ficar... Desculpa. Não adianta a gente ficar se amargurando por aquilo que está errado, a gente tem que tentar avançar e não deixar passar isso, né? Se a gente deixar passar, lá na frente, esses países... Assim, se a gente for para a Inglaterra, se a gente for para a Alemanha, se a gente for para a Coreia, se a gente for para os Estados Unidos, se a gente for para os países da Europa, eles ensinam já computação há alguns anos e na educação básica. Então, eles vão estar à frente da gente de novo, lá na frente. Então, eu sei que é uma pergunta de difícil resposta, mas faz uns anos que eu assumi o seguinte: eu vou fazer a minha parte, né? E a gente tem que ir tentando, quem sabe uma hora a gente consegue convencer uma certa classe que está lá, que se eles ficarem só brigando entre si, o país vai ficar patinando o resto da vida. Mais alguma pergunta? Mais uma vez, então, nós agradecemos ao professor Avelino Francisco Zorzo, pedimos que permaneça aqui na frente para receber uma lembrança das mãos do nosso presidente Diogo Rossato. Por favor, presidente Diogo. E nós convidamos agora os senhores Edgar Serrano e Lisandro Jacobos, diretores da empresa DBC Company, que é um dos nossos patrocinadores, para sortear um kit vinho entre os nossos participantes. Nós lembramos que a próxima edição do Mesas TI ocorrerá no dia 23 de junho, aqui no Hotel de Ville. Lembramos ainda que no dia 4 de julho comemoraremos os 31 anos do CEPRORGS. Fica aqui o convite, agende-se, 23 de junho, próximo Mesas TI, 4 de julho, o aniversário de 31 anos do CEPRORGS. Mais adiante nós estaremos divulgando informações sobre os eventos. Vamos então ao sorteio, vamos ver quem foi o felizardo que ganhará este kit de vinho oferecido pela DBC Company, um dos nossos patrocinadores, que foi sorteado agora pelo Edgar Serrano e o Lisandro Jacobos. E o sorteado é Vinícius Vaz, Símbolo Comunicação. Vinícius, está aqui na frente, parabéns, Vinícius.
Parabéns ao Vinícius, muito obrigado à DBC Company, Edgar Serrano e Lisandro Jacobes. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, patrocinador Gold, DBC Company, patrocinador Bronze, Decision IT. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao palestrante do nosso Mesas TI, professor Avelino Francisco Zorzo. Muito obrigado pela presença de todos. Até os nossos próximos eventos, Mesas TI, no dia 23 de junho e o aniversário do CEPRORGS no dia 4 de julho. Muito obrigado.